Gente, eu estou aqui hoje com o Dr. Nelson Anunciato, neurocientista, neuroanatomista funcional, e ele está nos explicando tudo sobre o cérebro. A gente já falou sobre como estratégias para o cérebro não envelhecer, né? Falamos sobre o exercício físico, e uma grande abordagem que eu queria que você falasse é sobre os alimentos. Existem alimentos que fazem a gente ser mais inteligente? Ah, com certeza. Tem aqueles que ajudam a ser mais inteligentes, como tem aqueles que evitam que a gente seja inteligente. E é uma coisa interessante, né? Porque a gente vem acompanhando no mundo todo, felizmente, como a importância sobre os alimentos está crescendo. Ainda bem, né? E vamos analisar uma coisa muito lógica, né? Para que a gente possa pensar, a gente tem que ter comunicação entre os neurônios. Para ter essa comunicação, nós temos que ter substâncias químicas. Essas substâncias químicas, para que elas sejam formadas, elas precisam vir de coisas que nós absorvemos no nosso intestino. Então, é lógico, se eu estou ingerindo o alimento correto, se eu tenho uma função intestinal adequada, se eu tenho uma boa absorção de nutrientes, eu tenho um transporte para o cérebro, e a gente já falou no outro programa sobre a atividade física. Sim. Aí os meus neurônios têm toda a chance do mundo de captar essas substâncias, chamados precursores, transformá-los em substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores, para ter a comunicação entre os neurônios. E aí nós melhoramos a nossa inteligência. Então sim, é possível. Tudo começa com o intestino. O intestino também é o segundo cérebro, né? Ah, seguramente. Não só a quantidade de neurotransmissores que nós temos lá, a quantidade de neurônios e a quantidade de hormônios também, que são produzidos no intestino. Então vamos falar sobre alimentos. Depois eu quero falar sobre os neurotransmissores também no próximo episódio, tá bom? Existem alguns alimentos que são bons para a gente ficar mais inteligente, ter melhor conexão entre os neurônios, assim, aumentar a atividade cerebral? Sim, seguramente. Então, por exemplo, quando a gente ingere ovos, né? Eu espero que para você já esteja claro, você que está nos assistindo, que ovo não aumenta colesterol, né? Esse é um outro mito da medicina que ainda perdura, mas assim, o ovo, por exemplo, ele tem uma substância chamada colina. A colina é um precursor de um neurotransmissor muito importante que você conhece, chamado acetilcolina, que é um neurotransmissor que está ausente nos pacientes com demência, por exemplo, com Alzheimer. Então, deixa eu formular de uma outra maneira. Se você comer ovos, tiver uma ingesta adequada de ovos, eu como todos os dias, 4 até 6 ovos todos os dias. Então, você está com bastante colina para produzir acetilcolina, que tem a ver com o nosso cérebro, em particular com a nossa memória. Então, nós estamos também, através do ovo, dificultando o aparecimento do Alzheimer. Olha só, interessante. Né? Uma coisa relativamente simples, né? Que o ovo ele já vem empacotado. Já né? vem tudo bonitinho. E é gostoso de manhã. É gostoso, é muito bom. Muito melhor nesse caso do que, por exemplo, você comer 2 pãezinhos. Ah, sim. Porque quando você vai comer os 2 pãezinhos, você tem realmente uma curva glicêmica muito alta, logo em seguida você está com fome e o seu cérebro não se concentra muito bem. Então, o ideal até, já que a gente está falando de memória e de cérebro, é de manhã fazer um jejum. Né? Então, os neurocientistas estão vendo hoje, mesmo os nutrólogos estão vendo hoje, que nós deveríamos fazer todos os dias um jejum de 14 a 16 horas. E talvez você esteja dizendo, mas isso é impossível, como que eu vou fazer um jejum de 14 horas? É muito simples, você janta hoje às 7 horas da noite. Certo? Então, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, você pode tomar o seu café sem açúcar, por favor, sem adoçante. Se você quiser colocar no seu café para o cérebro trabalhar melhor, o óleo de coco, o azeite de oliva, a manteiga ghee, né, que é aquela manteiga clarificada. Então, você está ingerindo nada de carboidratos, você está ingerindo boas gorduras para o seu cérebro trabalhar, porque a membrana dos neurônios é formada de gordura. Aquele rabinho do neurônio chamado axônio, que tem uma capinha chamada bainha de melina, é formado de gordura. Então, nosso cérebro precisa de boa gordura. Nossa, é muita coisa que eu quero perguntar. E aí então você vai comer alguma coisa às 10 horas da manhã.
Então veja, das 19 às 7 são 12 horas, das 7 às 10 são mais 13 horas. Então pronto, você fez um jejum. Com 12 horas você tomou o café e o óleo. Isso, só. mas não comeu nada, você não aumentou a sua glicemia. Então você fez um jejum de 15 horas. Perfeito. E ele é extremamente importante. Eu faço o jejum realmente de 14 às 16 horas e eu comecei a perceber que eu estou muito mais atento, principalmente no período da manhã, do que se eu estivesse comendo os 2 pãezinhos, um croissant, e uma não tem broa. fome, né? Não dá fome, você se habitua. Você não come açúcar, carboidrato? Não. Nem glúten? Nem glúten. Eu me livrei do glúten, eu me livrei do leite, me livrei dos derivados do leite. Carboidrato só das frutas, sim, né? Sim. Aí sim. Claro. Mas os carboidratos industrializados, felizmente eu me livrei deles. Então essa é uma pergunta, porque eu tenho tanta coisa que eu tenho que falar e a gente fala muito sobre alimento, né? Aqui no site eu falo muito para as pessoas. E qual que é o melhor alimento para o cérebro, então? Você já respondeu, mas é bom deixar bem enfatizado. É o açúcar ou a gordura? A gordura, indubitavelmente a gordura. Não tem sombra de dúvida. Porque assim, imagine o seguinte, né? Se você tem 1 grama de carboidratos, de açúcar, você vai produzir 4 calorias. Sim. Se você tem 1 grama de boa gordura, você vai produzir 9 calorias. Então só isso já fala que o cérebro ele pode trabalhar assim muito melhor com gorduras. É que assim, até existe a chamada dieta cetogênica, que você conhece muito bem, que o que você faz, você trata epilepsia de pacientes, aquela epilepsia refratária, qualquer tratamento medicamentoso. Tem um hospital, né, que trata, isso. E nos Estados Unidos só trata epilepsia como dieta cetogênica. Exatamente. Aqui começou na clínica Mayo, nos Estados Unidos, depois passou para o Johns Hopkins University. E aí, então, você dando essa boa gordura para o seu cérebro, você vai trabalhar muito melhor, realmente muito melhor, do que se você estivesse comendo açúcar. Então, aquela ideia, eu sei que nós aprendemos que o cérebro precisa de açúcar. Mude, por favor, essa ideia para assim, o cérebro precisa de boas gorduras. E aí por isso que a gente citou o óleo de coco, a gente citou o azeite de oliva, um bom azeite de oliva. Se você quiser saber qual que é o melhor azeite de oliva, você compra, põe numa colher e você vai engolir. Se na hora que você engolir você sentir uma picadinha na garganta, esse é um bom azeite de oliva, porque ele tem uma substância chamada óleo cantal que dá essa picadinha. Então esse é bom. E a manteiga ghee ou a banha de porco, se você quiser usar, são gorduras boas. Além disso, a gente pode ingerir as chamadas oleaginosas, como a castanha de caju, a castanha de pará, as nozes, as amêndoas. Então, na hora do seu café da manhã ou no seu intervalo da manhã, na sua pausa, ao invés de comer um pãozinho, um biscoito, uma bolacha, um croissant, faça um mix dessas castanhas, né? E sempre pega um pouquinho, não muito também, porque elas contêm calorias, mas você pega um pouquinho, aquilo vai te dar uma boa saciada e você está fazendo uma boa ingesta para o seu cérebro. E o interessante também, tem as frutas, né? O abacate e o coco também são interessantes. E o legal é que nessa dieta a gente não tem aquela compulsão que a gente tem com o açúcar. Uma dieta baseada em carboidratos. Por quê? Porque o açúcar, ele age em algum lugar aqui no cérebro. Conta pra gente. Isso é muito legal. Foi comprovado então que quando nós ingerimos o açúcar, nós liberamos um neurotransmissor chamado dopamina numa área do cérebro que é chamado núcleo da recompensa. Bom, então já dá para imaginar que o núcleo da recompensa é assim, né? Que você fala, Nelson, a entrevista foi muito boa, ou eu me dou um tapinha nas costas. Como eu sou bacana, né? Então eu estou liberando bastante dopamina, que é a mesma área onde os dependentes químicos têm uma hiperatividade. Então, através das drogas que eles utilizam, eles vão ter tanta dopamina, que é esse neurotransmissor nessa região, nesse núcleo da recompensa, que eles sempre precisam de mais e mais drogas para sentir exatamente aquela sensação de bem-estar, de prazer, de domínio. E o açúcar faz isso. Só que, em realidade, o açúcar ele é mais aditivo, ele é mais viciante do que a própria cocaína.
Olha só, gente. Fizeram a seguinte experiência. Imagine uma mesa, aí pegaram uma cumbuca, colocaram água com açúcar, deixaram num canto, uma outra água com cocaína e deixaram num canto. E soltaram uns ratos ali em cima da mesa. Os ratos passavam mais tempo na cumbuca com água e açúcar do que na cumbuca com água e cocaína. Então é mais viciante do que a cocaína. Vicia mais. Por isso, se você começar, que nós desejamos, né, por isso parabenizo o seu programa, se você desejar, né, se livrar do açúcar e for fazendo isso paulatinamente, no começo você pode até se sentir assim um pouco tonto, porque em realidade você está entrando numa síndrome de abstinência. Como o drogado se livra da droga, ele está naquela síndrome de abstinência, você também, eu passei por isso, eu sei muito bem sobre o que eu estou falando, eu também deve ter passado, Passei, né? Sim, então, mas assim, você vai sentir meio fraco, mas fica tranquilo, no quarto dia você está sentindo bem fraco, você acha que você vai morrer, você acha que não consegue viver está sem energia, sem o seu pãozinho, sem o seu croissant. E ao contrário. E ao contrário. No quinto dia você fala, meu, eu estou muito bem, no sétimo dia você sente o mundo se abrir, você tem uma percepção diferente do mundo e você então, através das boas gorduras, vai produzir a energia necessária para o seu cérebro trabalhar através de uma coisa que você conhece muito bem, chamados corpos cetônicos, né? Por isso que a dieta cetogênica que você falou, que veio lá da Clínica Mayo. Sim, que é super interessante. Agora uma pergunta. O glúten também age nesse... O glúten, ele age de uma maneira indireta. O grande problema do glúten, que você tem ouvido, tem acompanhado aqui no programa, ele se tornou um vilão, é porque houve uma manipulação genética de um trigo para que o trigo se tornasse mais resistente, tanto às pestes, mas também se tornasse mais resistente aos pesticidas, como por exemplo o glufosato. Eu vou escrever aqui o nome. Isso, Acho que é porque é um pesticida muito forte que para a planta, que o trigo não morra, essa manipulação genética modificou o número de cromossomas que nós temos no trigo. E é visível, né? A gente vê o trigo antigamente como era e como é que é agora, exatamente. Né? Eram longos, agora são curtos. Crescem mais rápido. E aí, esse glúten, né, como ele tem tanta modificação genética, no intestino, que você também conhece muito bem, ele vai provocar a abertura entre as células do intestino. Então imagine o seguinte, aqui a gente tem um tubo, né, e aqui você tem as células do intestino, e o alimento ele tem que ser absorvido através destas células. Mas quando a gente tem o glúten lá, a gente tem a abertura destas células e aí substâncias começam a passar não através da célula, mas paralelo à célula. E isso começa a enfraquecer o nosso corpo como um todo, porque o sistema imune precisa atacar essas substâncias que são estranhas. Mas quando então a gente abriu, o glúten ele cai direto na corrente sanguínea e ele tem uma proteína chamada gliadina. Aí o nosso sistema nervoso começa a atacar essa proteína, ele vai formar um anticorpo antigliadina, que por uma reação cruzada vai atacar, sabe o que? O cerebelo. E aí muitas pessoas começam a ter tremor, que fala tremor familiar, tremor de repouso, alguns são até diagnosticados com Parkinson ou ataxia, mas em realidade veio lá do glúten. Então, se você quiser saber se você vai ter uma vida melhor ou pior sem o glúten, faça a seguinte coisa, né? Você sabe. Esse teste é fantástico, gente. Presta atenção que é super interessante. Isso. E muito simples. Fala assim, um compromisso com você mesmo. Você fala assim, eu vou ficar 21 dias sem comer glúten. Esse é o compromisso que eu tenho comigo. Depois de 21 dias, eu vou me perguntar se eu estou melhor, se eu estou igual, se eu estou pior. Olha, pior você não vai estar. Você vai ficar surpreso como você vai estar muito melhor em várias coisas. Algumas manchas que aparecem na pele, algumas coceiras, dor de cabeça, irritabilidade, enxaquecas, às vezes dores nas articulações. Porque é fácil, ó. Quando o seu intestino está inflamado, o seu corpo está inflamado, que lá é a porta de entrada de tudo que nós absorvemos.
Então, esse teste vai fazer esse compromisso, né, com você mesmo, né? Nós vamos depois aqui ficar olhando se você está fazendo 21 dias sem glúten e depois você faça a pergunta para você mesmo. Nossa, que bacana, hein, gente? Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar do pessoal. Vamos cobrar. Obrigada, Nelson. É um prazer.